Os discípulos. Frequentemente, era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma das suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genesaré. Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaída, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa, Cleófas, parenta de Maria. Eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná, da Galileia. Simão, mais tarde, denominado o Zelota, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Só um instantezinho, deixa eu fazer só um comentáriozinho. Eu achei muito interessante quando ele coloca que quando ele juntou os 12 apóstolos, ele deixa bem claro, eram as 12 pessoas mais humildes da região. Né? Então ele procurou como esses espíritos, né, que vieram, foram preparados e vieram para trabalhar junto com Jesus, né? Eles se colocaram nas posições mais humildes para passar totalmente desapercebido por todo mundo, até que o Cristo chegasse e os convocasse ao trabalho. E eu achei mais interessante ainda aqui no final do parágrafo, quando ele já coloca Judas como o único diferente. Isso aí a gente já pode fazer até uma ligação que vai acontecer mais tarde. Judas já vinha, se você parar para pensar nisso, Judas já veio preparado para a famosa entrega de Jesus. Ele era o diferente. Já desde esse ponto já se firma isso. Eu não sabia que alguns eram irmãos, né? Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, mas em cima tem também, né, irmãos Pedro, André e Felipe, filhos de Betsaída, de onde vinha igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. São grupos, né, grupos de pessoas, né, de espíritos associados a famílias, né, aqueles grupos familiares a serviço, né, desse trabalho que Jesus veio trazer. Vocês sabiam que eles eram irmãos? Alguns? Alguns sim. Não sabia, não. Eu também, eu sabia que tinham irmãos, mas não sabia assim pelos nomes quem eram irmãos. Uhum. Eu sabia que tinham vários irmãos. Interessante, né, que na organização eles já vieram com laços familiares próximos, né, para facilitar. Até porque naquela época as formas de locomoção eram mais difíceis, né, de comunicação. Então, Jesus, quando começou as suas primeiras pregações, tinham que ter ali, as pessoas tinham que estar próximas, né, para que pudessem começar a se encontrar e facilitar, reunir o, o grupo próximo ali dos Uhum. apóstolos. Eu vou aproveitar aqui e falar tem uma historinha que é bacana, só
até para ficar aqui como uma possibilidade futura, tem um livro da Ivone Pereira que se chama Ressurreição e Vida, aonde é um livro do Leon Tolstói, onde conta vários contos. E tem um conto que ele fala sobre um, um seguidor do Cristo que tem uma passagem no Evangelho que fala assim, né? Que chega João, eu acho que Tiago vem e fala assim: "Oh, tem uma pessoa que está curando pessoas em seu nome." Aí Jesus fala, né? Né? Se ele está curando em meu nome, ele faz parte do nosso grupo. E aí o Leon Tolstói ele vai falar sobre esse espírito, que ele era ainda mais silencioso, ele ficava seguindo Jesus para onde ele ia, escutando, aprendendo. Então esse ainda foi mais humilde e silencioso ainda. Foi tanto que no texto, né, ele não, o Leon Tolstói não quis nem falar sobre o nome dele, porque ele era tão, ele fez um trabalho tão no anonimato que até no mundo espiritual ele quis continuar no anonimato. E aí depois ele continuou, ele teve uma obra linda, né, em vida, né, depois que Jesus, né, ele foi morto, então ele continuou as pregações, tal. Então esse ainda era mais silencioso. Aí a gente imagina então que além dos 12 deviam ter ali aquele grupo próximo que ia seguindo, né, como a como Maria de Madalena, né, como o Marta e Maria, as irmãs. Então tinha aquele grupo que era próximo que também ficava seguindo Jesus. E ainda tinha os potenciais, né? Como no próprio caso de Paulo, né? Que é conhecido como o convertido, né? Então, além desses que já vieram para trabalharem diretamente, né, deve ter vindo uma grande leva de espíritos potencialmente trabalhadores do evangelho. Com certeza, porque Paulo nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente, né? É impressionante o trabalho. Foi depois, a conversão foi depois. Ele se converteu por conta de quê? Como vocês sabem da história? Sim, tem um livro belíssimo que se chama Paulo e Estevão, que é psicografado pelo Emmanuel, né? O Chico psicografou, né? Quem escreveu foi o Emmanuel. E Paulo, ele era um fariseu muito jovem, né? E profundamente assim idealista do ponto de vista das tradições judaicas. E quando o cristianismo ele surge, né, após a morte de Jesus, ela surge como uma pequena seita, né, assim, se nós poderíamos falar o nome do judaísmo. E, né, que era ali os seguidores do Nazareno. E os fariseus eles não gostaram disso. E o Paulo falou assim: não, eu vou lutar contra essas pessoas que estão criando essa facção. E aí ele começa a perseguir. Né, começa a perseguir, começa a acabar com vários núcleos cristãos e ele se tornou conhecido. Na época o nome dele era Saulo. Ah, e disso houve uma morte do primeiro cristão, o primeiro mártir cristão, que foi o Estevão, né, que foi o Paulo que organizou a morte dele, né, o martírio dele. E aí o Paulo ficou, quer dizer, o Saulo ficou sabendo que tinha um núcleo cristão em uma cidade que era em Damasco. Aí ele foi junto com a tropa e falou assim: não, vamos lá para a gente acabar com esse núcleo. E aí no caminho de Damasco ele teve uma visão, né? Então ele teve assim uma visão do Cristo, né, indo ao encontro dele falando assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então foi a frase. E foi uma visão profunda. E é interessante que os outros eles não viram, mas a, o cavalo do Paulo, ele empinou e ele caiu. E os soldados todos fugiram, sabe? Foi algo. E ele ficou nessa hora cego. Então,
Aí vieram umas pessoas, ajudaram ele e falaram assim: não, a gente vai te levar para uma pessoa. E ele ficou cego ali. Aí falou assim: ó, a gente vai te levar para uma pessoa que vai cuidar de você. E foi o Zacarias, que era a pessoa que cuidava do núcleo que ele ia perseguir. Aí ele cuida do Paulo. E ele ficou tão impressionado com aquela visão que modificou completamente a vida dele, sabe? Então ali ele se tornou cristão, ali mudou o nome para Paulo. E aí tem toda uma trajetória, né? Então ele se prepara, ele fica 3 anos só em preparação para a obra dele, sabe? Então aí pronto. Aí depois ele foi um trabalhador impressionante, porque ele circulava por. Olha, ele. Aquele ali viajou, viu? Aonde ele ia criando núcleos cristãos. Então ele viajou a foi para Roma, foi para Grécia, foi para o Egito. Então por onde ele ia seguindo, ele ia criando núcleos e ia se comunicando por cartas, né? E acabou que eu falei muito, né? Mas foi assim que ele conheceu o cristianismo. Não sei se, né, vocês também querem dar Caramba, uma que continuidade. história. É bonita que só. História massa. É, muito linda. Ele é bem bacana. E foi graças a Uhum. Paulo, porque ainda os discípulos de Jesus ainda faziam ah, do, do cristianismo uma meio que uma estrutura judaica. E foi Paulo que rompe com isso. Ele fala assim, não, né? Acho que a gente tem que falar para todas as pessoas, né? A mensagem de Jesus são para todos, inclusive pessoas que não são judeus. Por isso que ele é conhecido o apóstolo dos gentios. Os gentios eram aqueles que não eram os judeus. Então ele vai criar. E houve até uma certa. Tiago, ele não queria. Ele queria continuar dentro do judaísmo. Houve até uma certa um ponto assim de certo choque. E aí Pedro, ali que era o mais velho, era quase que o coordenador, ele apazigua ali Tiago e fala assim, não, né, o Paulo, ele tá correto e deixa ele seguir o caminho dele. Aí ele segue o caminho dele, sabe? Uhum. Muito bacana. Vou continuar. Tá bom. Pode ser, né? Pode. Acabou que eu falei bastante aqui. É. O reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou, a princípio, certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. Só um minutinho que eu vou botar aqui o. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior do reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Levi continuava nos seus trabalhos de coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus, junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participassem de uma festa incessante de luz. Legal. Iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competia concretizar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema: não tornareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis,
a moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino dos corações com sincero esforço. E diante, em busca das ovelhas perdidas na casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizer-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Só um minutinho, André. Eu achei interessante nesse ponto, né? Como a gente vê, né? É lógico que esses espíritos foram preparados antes, né? Já sabiam a sua missão antes, mas Jesus reforça o trabalho deles com eles já encarnados, né? Ele reúne todos e começa a explicar o que eles vão ter que fazer. E como a situação no mundo já deu uma mudada significativa para quando Francisco veio, que as instruções para os espíritos que acompanharam Francisco foram basicamente passadas ainda no mundo espiritual, porque eles já vieram mais espalhados, talvez pelas facilidades de locomoção, de comunicação, então não houve essa necessidade deles encarnarem todos na mesma localidade, então eles já vieram muito mais espalhados. Então as orientações foram basicamente passadas a todos eles ainda desencarnados, ainda se preparando para a encarnação. Uhum. E um ponto que eu achei interessante também foi essa questão que ele colocou aqui dessas pequenas contendas, né? Que eles ficavam em discussões inúteis. E então acho que isso nos chama atenção perante a vida, né? No sentido daquelas polêmicas que às vezes a gente tem sobre assuntos os mais variados, né? A gente começar a aumentar mais aquele senso de refletir, poxa, será que isso aqui vale a pena ou não, né? Será que é um é uma conversa ou uma discussão que é útil ou não, né? Ainda mais nesse próximo ano que a gente vai entrar, que vai ser um ano tão delicado, né? Um ano político delicado. Então a gente está maduro nos tipos de conversação que vai se decidir, porque tem algumas que a gente sabe que absolutamente eles não só não vale a pena, como pelo contrário, elas são prejudiciais, né? Elas acabam não só repercutindo a gente, mas repercute correntes de pensamento no planeta e vários mais variados assuntos, né? Ano de Copa do Mundo, mas enfim, não só com relação a isso, mas é na vida mesmo, as pequenas coisas, o dia a dia. Então, às vezes é interessante. Tem um ponto que o Pietro Baldi, ele procurou vivenciar é o aspecto de prestar muita atenção em polêmica, sabe? Ele falava assim, é porque ele sabia a obra que ele tinha que fazer e ele trabalhava, né? Ele passou por muitas dificuldades financeiras, muitas mesmo, né? A vida dele foi muito difícil do ponto de vista financeiro. E e às vezes ele tinha que trabalhar, teve vezes que ele teve que trabalhar como enfermeiro depois que ele se aposentou. E aí ele só tinha hora à noite para escrever, ele tinha que fazer. Então ele ainda falava assim, não, eu não posso, né, perder tempo em questões que sejam estéreis. Então, sempre quando tinha ali as polêmicas com relação à obra dele, ele falava assim, olha, né, a obra tá aí e se esses pontos, né, vocês acham que não são bons, bom, enfim, no fim das contas ele evitava tipos de polêmicas que ele achava que não eram úteis, né? Então, acho que esse ponto aqui chama atenção pra gente nesse aspecto. Essas polêmicas, né, com essas contendas, né, acho que elas são intimamente relacionadas ainda com o, o egoísmo, o orgulho e a vaidade, né? Porque, na verdade, essas discussões, né, que até tem a famosa expressão, né, estamos discutindo o sexo dos anjos, né, onde todo mundo está certo, mas, na verdade, no fundo,
Um quer que o outro admita que ele está certo. Então, isso vem muito relacionado com aquele orgulho de estar certo, com a vaidade de estar certo. Então, à medida que a humanidade for evoluindo e for compreendendo a inutilidade desses sentimentos, essas contendas tendem a ir se diluindo e desaparecerem. E como todos os pontos de evolução do planeta e dos espíritos, isso é um movimento gradativo. Porque, como você falou, Pietro Baldi já não tinha isso, mas olha o tempo de caminhada que ele tem, junto com espíritos de uma estirpe altíssima. Então, ele não tem mais nada que provar a ninguém, nem está preocupado em aceitarem o que ele está dizendo como verdade ou não. Ele sabe que é o que é. Silvio, esse ponto foi tão interessante que você colocou, né, sobre que lá muitas vezes na base é a vaidade, né, é o orgulho de quem é que está ali com razão. E aí eu me lembrei também da metodologia do mentomagnetismo, né, que o, nas reuniões tem o esclarecimento, aquela conversa, mas eles pedem, né, principalmente para ativar o campo consciência alerta do espírito. E aí, se a gente for refletir bem, o que é aquilo, né, no fim das contas? O que ele está falando é, ó, ativa o que há de sagrado nele, porque ali por si só são as informações que aquele precisa, né? São ali os pontos que vão ativar o aspecto interno dele. E a gente vê muito dessas pessoas sábias, né? Desses mestres antigos, das mais variadas religiões e correntes filosóficas, que eles quase que não falavam, mas eles falavam profundamente, eles falavam muito, mas não falavam quase que nada do ponto de vista de palavras, né? Então chega ali, dão ali para os, né, pros discípulos, aqueles que vão estudar, aquelas mensagens mínimas, mas era de uma profundidade que fazia repercutir tantas outras ideias, correntes de pensamento nas pessoas que escutavam. Por quê? Porque a energia era tão forte que ficava ativando esses planos acima nas pessoas, né? O campo consciência alerta, que não é só informações da pessoa, mas são conexões com as linhagens espirituais dela. Então, vem uma corrente de pensamento ali de alto nível, causando mudanças profundas na pessoa, né? Então ela nem sabe, poxa vida, ele falou tão pouco, mas falou tanto. É muito por causa disso, porque é aquela energia que ativa. E tem aqueles que não falavam nada, mas as pessoas entravam ali próximas e entram, né, em processos profundos. Tipo a ama do abraço, né? E que por sinal, Silvio, hoje eu me comprometi para escutar o vídeo, eu ainda não pude assistir o vídeo. Hoje eu vou assistir ali o vídeo daquele que você colocou. Né? Ó, quando você vê esse vídeo ou for procurar alguma coisa da história dessa outra Ama, né? Eu vi ali tantas conexões com a própria história de Cristo que eu fiquei que assim me impressionou um pouco, que é uma mulher numa sociedade totalmente machista, em que as mulheres não valiam absolutamente nada, que ela surge como uma coisa respeitável, que ela não tinha cultura, não tinha conhecimento, mas ela discutia com as pessoas, com os chamados doutos, né, de igual para igual. Então, alguns pontos me remeteram à própria história de Jesus. Nossa, que bonito. Eita, gente. Uhum. Vamos então parar por aqui hoje e fazer nossa irradiação para o planeta.